Os mortos podem falar com os vivos. Para o Espiritismo, a morte não interrompe a comunicação entre os que partiram e os que ficaram na Terra. O corpo físico deixa de funcionar, mas o espírito continua vivo, consciente e capaz de se comunicar. A ponte que liga o mundo material ao mundo espiritual nunca é destruída, porque ela é construída pelo pensamento e pelo amor. Antes de continuar, inscreva-se no canal Kardequinhos e ative o sininho. Esse gesto simples ajuda esta explicação a chegar a mais pessoas que querem entender o Espiritismo de forma clara, sem medo e sem confusão. A comunicação com os espíritos não é algo sobrenatural, assustador ou mágico. Ela é um processo natural da vida. Muitas vezes, pensamos que o mundo espiritual é um lugar distante, separado de nós por uma barreira intransponível. Mas a doutrina espírita nos ensina que o mundo dos espíritos está ao nosso redor. Os desencarnados convivem conosco, acompanham nossos passos e, quando há permissão e necessidade, podem se comunicar. Então, guardando de forma simples, para o Espiritismo, a morte muda a condição do espírito, mas não apaga sua capacidade de interagir com quem ficou. A comunicação é uma lei natural. Mas como essa comunicação acontece? Nós estamos acostumados a usar palavras físicas, mensagens ou a voz para conversar. No mundo espiritual, a linguagem principal não é a palavra falada, mas o pensamento. O pensamento é a verdadeira voz da alma. Quando um ente querido que já partiu deseja falar com você, ele não precisa, necessariamente, de uma voz física. Ele usa o pensamento para transmitir uma ideia, um sentimento, um conforto ou até mesmo um aviso. É por isso que, muitas vezes, você pode sentir a presença de alguém que já faleceu, ou ter uma intuição repentina que traz paz ao seu coração. Essa é uma forma direta e muito comum de comunicação. O espírito projeta o pensamento dele em direção ao seu, e a sua mente capta essa mensagem como se fosse uma ideia própria. Para entender melhor, pense em um aparelho de rádio. O rádio não cria a música sozinho. Ele apenas capta as ondas invisíveis que estão no ar e as transforma em som. A nossa mente funciona de forma muito parecida. Nós somos como aparelhos que podem sintonizar diferentes frequências. Quando elevamos nossos pensamentos e sentimentos, conseguimos sintonizar na mesma frequência dos nossos entes queridos e dos bons espíritos, captando as mensagens que eles nos enviam em silêncio. Até aqui, a ideia principal é esta: a comunicação entre os dois mundos acontece o tempo todo e, na maioria das vezes, de forma silenciosa, através do pensamento e da sintonia. Outra forma muito frequente pela qual os mortos podem falar com os vivos é através dos sonhos. O Livro dos Espíritos explica que, durante o sono, a nossa alma se liberta parcialmente do corpo físico. Nesse momento de descanso do corpo, o nosso espírito tem mais facilidade para entrar no mundo espiritual e encontrar aqueles que já partiram. É por isso que muitos reencontros emocionantes acontecem enquanto dormimos. Um sonho em que você abraça alguém que já faleceu e acorda sentindo uma paz imensa. Muitas vezes não é apenas uma criação da sua mente, mas um encontro real entre duas almas que se amam. Claro que nem todos os sonhos são encontros espirituais, mas quando o sonho traz clareza, consolo e uma mensagem de bem, podemos considerar que houve uma comunicação verdadeira. A bondade divina permite esses pequenos encontros para aliviar a saudade e nos lembrar de que a vida continua firme e forte do outro lado da vida. Em palavras bem simples, o amor verdadeiro é um fio que não se rompe com o desencarne. Ele é a ponte firme que permite que os corações continuem conversando, mesmo sem a presença do corpo físico. Além do pensamento, da intuição e dos sonhos,
Existe a comunicação através da mediunidade ostensiva, que é quando um médium serve de intermediário para receber uma mensagem escrita ou falada. Allan Kardec dedicou muito tempo para estudar e organizar como essa comunicação mais direta funciona, sempre buscando a lógica, o respeito e a utilidade dessas mensagens. Mas esse lado mais profundo de como a mediunidade funciona e quais são as regras do mundo espiritual para que um espírito se comunique abertamente, nós vamos aprofundar na segunda parte deste estudo. A comunicação direta exige cuidado, estudo e um ambiente sério para que as mensagens sejam seguras, edificantes e verdadeiras. Como vimos na primeira parte, a comunicação através do pensamento, da intuição e dos sonhos acontece de forma muito natural. Mas existe também a comunicação ostensiva, que é mais direta. É quando um espírito utiliza um médium para escrever uma mensagem clara para quem ficou na Terra. O Espiritismo ensina que a mediunidade não é um dom mágico ou exclusivo de poucos. Ela é uma faculdade humana, uma sensibilidade natural que permite que essa ponte entre os dois mundos se torne concreta. Allan Kardec dedicou anos para estudar esse fenômeno com critérios lógicos e reuniu essas explicações em O Livro dos Médiuns. Ele percebeu que a comunicação mediúnica obedece a leis naturais e exige muita seriedade. Muitas pessoas que perdem entes queridos se perguntam: se o meu familiar continua vivo, por que ele não manda uma mensagem direta para mim? A resposta envolve várias regras do mundo espiritual, porque a comunicação direta não depende apenas da vontade de quem partiu, nem do desespero de quem ficou. A primeira condição é o estado do próprio espírito. Quando uma pessoa desencarna, ela passa por um período de adaptação chamado de perturbação espiritual. É como acordar de um sono profundo. A mente precisa de tempo para entender onde está, reconhecer a realidade e recuperar o equilíbrio. Alguns despertam rapidamente, enquanto outros precisam de meses ou anos. Um espírito que ainda está confuso ou em tratamento não tem condições de enviar uma mensagem. Ele precisa primeiro ser fortalecido e amparado. O Livro dos Espíritos também nos ensina sobre a erraticidade, que é o estado dos espíritos, enquanto aguardam uma nova reencarnação. O mundo espiritual não é um lugar de inércia, ou onde as almas ficam apenas dormindo eternamente. É um mundo vibrante e cheio de vida. Enquanto estão na erraticidade, os espíritos estudam, trabalham, ajudam uns aos outros e se preparam para novas experiências. Portanto, aquele ente querido que partiu tem suas próprias tarefas do outro lado, e não pode estar disponível o tempo todo. Além das ocupações e do estado mental do espírito, existe a permissão divina. No plano espiritual, a ordem e o bem-estar de todos são sempre prioridade. Os bons espíritos, que coordenam essas comunicações, avaliam se a mensagem será realmente construtiva. Às vezes, receber uma mensagem direta pode atrapalhar o processo de luto na Terra, criando uma dependência prejudicial. A espiritualidade superior só autoriza a comunicação mediúnica quando ela traz consolo real e elevação moral, nunca para satisfazer a simples curiosidade humana. Para entender melhor, pense em uma ligação telefônica. Para que a conversa aconteça com clareza, você precisa de um bom sinal. Os aparelhos precisam funcionar bem e nenhum dos lados pode estar gritando. Na comunicação com os desencarnados, é parecido. O médium é o aparelho receptor e a sintonia é o sinal. Se o familiar na Terra chora com revolta constante, essa vibração pesada cria uma barreira e impede o telefone espiritual de tocar com nitidez. Então, guardando de forma simples, o silêncio de quem partiu não significa esquecimento ou falta de amor.
Na maioria das vezes, significa apenas que o espírito ainda está em recuperação, que ele está ocupado em suas novas tarefas, ou que as condições de sintonia ainda não estão prontas. O silêncio, muitas vezes, é pura proteção e cuidado divino. Mas isso não quer dizer que você esteja desamparado. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que a prece é o canal mais seguro e rápido para conversar com quem já voltou para a pátria espiritual. Quando você ora por um ente querido com o coração sereno, lembrando dos bons momentos e enviando paz, essa energia viaja instantaneamente até ele. A prece sincera é como um abraço invisível. O espírito recebe esse carinho, sente alívio profundo e ganha novas forças. Em palavras bem simples, chorar a saudade é humano e muito natural, mas precisamos transformar, pouco a pouco, as lágrimas de dor em orações de gratidão pelo que vivemos juntos. O Espiritismo nos consola profundamente porque prova que a vida não tem fim. Aqueles que amamos continuam vivos, trabalhando, estudando e preparando o reencontro, que acontecerá com toda certeza no tempo de Deus. Que você possa sentir no seu coração a paz de saber que o amor verdadeiro atravessa as fronteiras da eternidade. Ele é o laço inquebrável que sustenta a família espiritual. Mantenha seus pensamentos iluminados pela esperança. Confie na bondade do Criador e saiba que, no universo de Deus, ninguém se perde e o bem nunca desaparece. Muita luz na sua caminhada e até o nosso próximo estudo. Gratidão por chegar até aqui. Reserve este instante como um convite para continuar cuidando da sua vida espiritual, um dia de cada vez. Inscreva-se no canal para receber novas reflexões e preces que possam acompanhar sua caminhada. E para selar este pensamento de esperança, escreva nos comentários: assim seja. Que a paz do Evangelho permaneça em seu lar e em seu coração. Até o próximo ensinamento.